Então vamos abrir a palavra do Senhor lá no livro do Gênesis, no capítulo 28. Livro do Gênesis, capítulo 28. A gente vai inicialmente fazer a leitura do verso 11 até o verso 22. Livro de Gênesis, capítulo 28, leitura do verso 11 até o verso 22. Como é do nosso hábito, a gente continua dando oportunidade para cada um de nós treinar a leitura da palavra sagrada do Senhor, né? Então, cada um pode ler um versículo. Vamos começar pelo 10, né? Verso 10 até o verso 28. Gênesis 28, do 10 ao 28, não, ao 22. Gênesis 28, do verso 10 ao verso 22, cada um podendo ler o versículo. Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto, tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou, eis posta na terra uma escada cujo topo atingiu o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, Deus de Isaque. A terra em que agora está deitado, eu te darei, a ti e à tua descendência. A sua descendência será como o pó da terra. Você se estenderá para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Em você e na sua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que for. Te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Despertado Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está nesse lugar e eu não o sabia. Temendo disso, quão terrível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Tendo se levantado Jacó, cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou o azeite. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto, dizendo: Se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, De maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai. Então o Senhor será o meu Deus. E essa pedra, que hoje coloquei como coluna, servirá de santuário de Deus. E de tudo o que me deres, certamente te darei notícia. Amém. Pode deixar o texto aberto, que a gente vai recorrer sempre a ele, que ele é o texto base da nossa reflexão nesta manhã. Vamos encontrar também, lembrando, irmãos, a presença de Deus é transformadora. É impossível Deus chegar num lugar, sobretudo no seu propósito, e quando está diante de pessoas, é impossível não perceber a glória de Deus. E para aqueles que são chamados, é impossível ser tocado pela presença de Deus, por meio do seu Espírito Santo, e continuar a mesma pessoa. Esse é o fundamento da minha fé. É impossível ser impactado pela presença de Deus no coração, que é onde está o nosso sentimento de fé, e continuar a mesma pessoa. E daqui a pouco você vai entender do que se trata quando se fala da mesma pessoa, tá? Romanos, capítulo 6, o apóstolo Paulo também falou desse texto, ou desse tema, de forma brilhante. Quem encontrar primeiro, leia apenas o verso 22. Romanos 6, o verso 22. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Agora quem achar também pode ler, por favor, Lucas 19,
apenas da parábola os versos 8, 9 e 10. Lucas 19 é a parábola de Zaqueu, a transformação de Zaqueu. Então é Lucas 19, versos 8, 9 e 10. Quem encontrou, por favor, pode ler. Entrementes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém. Vamos orar? Damos-te graças, Deus, por esta manhã preciosa de sol, oportunidade, ó Pai, que Tu nos dás de nos reunir neste santuário, com o propósito, ó Pai, de Te bendizer com louvores, reconhecendo a glória do Senhor neste lugar e também, ó Pai, sobre as nossas vidas. Obrigado, ó Pai, pela oportunidade bendita, maravilhosa, gostosa, de poder também nos reunir como irmãos e irmãs, com o propósito, ó Pai, de sermos habilitados um pouco mais para a Tua obra, por meio da Tua palavra. Que seja assim, ó Pai, também nesta manhã, que a Tua palavra, ó Pai, seja fonte de luz, de conhecimento e também de prática, Senhor, ocasionalmente na nossa vida, Senhor, diante dos desafios que nos são colocados. Nós te pedimos, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos e irmãs, poderíamos aqui, eu tenho certeza que você está lembrando de outros episódios ou outros personagens, e nesse tema de falar sobre transformação como reação à presença de Deus é extraordinário, é maravilhoso. E como eu tenho dito já há algum tempo para vocês, uma das formas que nos ajudam a perceber ou a compreender o texto bíblico no seu contexto, aquela história, é observar pessoas, lugares e ações, né? E aí numa primeira ferramenta, presbítero Milton, quando nós olhamos esses personagens, é importante a gente estudar um pouco mais, Bina, sobre em que momentos esses personagens vão aparecendo na Escritura Sagrada. Jacó é um nome forte na Escritura Sagrada. Saulo, mais tarde Paulo, é um nome forte na Escritura Sagrada. Raabe é um nome forte na Escritura Sagrada, né? Moisés é um nome forte na Escritura Sagrada. Naamã, o sírio, é um nome forte na Escritura Sagrada. Ruth, a moabita, é um nome forte na Escritura Sagrada. Percebe? E a dica é sempre a mesma. Depois que Deus aparece sobre essas pessoas, que tornam-se personagens importantes da Escritura e pedagógicos, personagens pedagógicos, ou seja, porque eles nos ensinam e nós devemos aprender com eles, né? Esses personagens aparecem na Escritura, deixando um rastro extraordinário do agir de Deus. Então, o tema que eu quero trabalhar com vocês essa manhã é que quando Deus se manifesta em lugares, sobretudo em pessoas, é impossível, primeiro, duas coisas: é impossível não perceber e é impossível continuar do mesmo jeito se foi tocado no coração. A dificuldade é perceber se de fato foi tocado no coração. A Bíblia, Dona Isabel Bronzatti, também nos dá a receita para a gente perceber em que momento as pessoas, personagens bíblicos, né, apresentam-se apenas como seres religiosos e em outros momentos, de fato, pessoas transformadas, né? Gamaliel disse uma frase que ficou imortalizada na Escritura e também na história da igreja, né? Quando dizia: nós vamos desbaratar ou não esse movimento novo aí, chamado caminho, que está acontecendo, o que esses homens estão fazendo, será que isso é de Deus? Aí Gamaliel, né, Oscar, trouxe aquela frase que está imortalizada na Escritura e também na história da igreja, né? Se é de Deus, há de perseverar. Até hoje nós usamos esse recurso, né? Conversões que de fato são evidência direta, Magda, da ação do Espírito Santo, que toca o coração de pessoas, conversões assim, o tempo não dissipa. Hoje à noite a gente vai falar sobre esse tema também, Dona Vilma. A conversão que de fato é fruto do agir transformador do Espírito Santo individualmente
no coração do escolhido, essa conversão não se dissipa, ela não vence, ela não fica desbotada, né? Por quê? Porque é obra do Espírito Santo, é o agir de Deus. Agora, o que cai de moda, o que desbota, né? O que se dissipa, desaparece com o tempo? Tentativas humanas meritórias, né, de práticas religiosas. Essas com o tempo vão, né, desbotando, vão perdendo sentido, porque não eram conversões, né? Eram apenas, na verdade, arroubos, né, ou momentos interesseiros de uma prática religiosa. Por que é importante a gente fazer essa introdução aqui, Edna? Porque Jacó, na própria expressão bíblica, o seu nome é traduzido, né, do aramaico, vamos dizer assim, por enganador. E faz muito sentido a gente traduzir o nome de Jacó, inicialmente, por enganador, né? Porque a trama familiar, Leila, a trama familiar que aquela família teve, mostra vários problemas graves, e detalhe, de uma família religiosa. Abraão é o pai da fé, Sara sai junto, né? Aqui e ali dificuldades, mas vão aprendendo a andar com o Senhor, a temer ao Senhor. Quando vai haver o segundo casamento, né? Abraão e Sara, quando vão ter, né? Quando o filho Isaac vai se casar, a gente vai perceber que eles já haviam aprendido com os erros. Então Sara ali diz, olha, vai até a casa da minha família, dos meus parentes, que são também tementes a Deus, e tragam para Isaac ali, né, uma esposa. Então veja que na segunda geração, já após Abraão, eles haviam amadurecido na fé. Bom, então Isaac e Rebeca vão ter aqui também uma ocasião de educar os seus filhos na fé. E mesmo que sendo uma família religiosa, eles terão ali alguns percalços. E começa com a gravidez, né, de gêmeos. Quando nasce, aí diz que o Jacó, né, nasce primeiro Esaú, mas Jacó já segurando ali no calcanhar de Esaú. E quando já na fase adulta, como vocês conhecem o texto, a mãe, numa trama por gostar muito de Jacó, ela quis se passar no lugar de Deus, dizendo que não, quem tem que ser o primogênito, quem tem que receber essa bênção é você, meu filho, e não aquele sermão folgado lá, preguiçoso, o Esaú, só sabe ficar o dia inteiro fora caçando. Aqui já é interpretação minha, viu? Fica o dia inteiro no rio tomando banho, caçando, não quer saber de nada. Você que está aqui o tempo todo me servindo, quem tem que ser o chefe, o primogênito é você e não ele. Aí é aquela trama, ou seja, ele sai de casa nessa situação que é o texto que nós temos aqui. Briga familiar, o seu irmão no seu encalço querendo matá-lo, o pai se sentindo traído, porque de fato ele foi enganado para abençoar ali o primogênito, achando que estava abençoando Esaú, estava abençoando na verdade Isaac, né? Jacó. Então isso sai numa situação complicada, né? Só que ele não contava com uma coisa, com uma visita, Miriam, inesperada. Por isso que eu falo, quando Deus se manifesta, quando Deus tem um propósito, Lúcia, ele se manifesta. E ontem a gente falava sobre, meu marido não quer, assim, espera, não quer. É o dia que Deus botar, você vai ver se não quer, né? Você acha que Saulo queria? De jeito nenhum. Jonas, né? Então é o dia que Deus põe a mão, e se Deus também não colocar a mão, você vai até o fim e não vai acontecer nada. É assim que é, né? Bom, vamos rever o texto então. Daqui a pouco eu vou distribuir os demais para a gente compreender esse contexto que nós estamos falando aí sobre transformação. Gênesis 28, se você fechou o texto, eu vou destacar para você a partir do verso 13, verso 12 na verdade, né? Gênesis 28, a partir do verso 12. Lembrando então que o que é o significado do nome de Jacó, presbítero Denilson, ele é, na sua vida, o significado do seu nome até essa noite, primeira noite dele fora de casa. Aí você pode ligar com Dona Vilma, o texto que há pouco foi lido sobre Zaqueu, o cobrador de impostos, o corrupto, hoje um político, né? A gente, infelizmente, tem exemplos para comparar. Então, Zaqueu é essa pessoa. Até que momento? Então, até o momento
último antes da chegada de Deus na vida de uma pessoa, de um indivíduo. O que te caracterizava até aquele momento? Paulo, por exemplo, escrevendo mesmo em Romanos, fala: quando eu lembro de quem eu era, lembra que ele fala? Eu sinto vergonha. Ou seja, que a luz de Deus sobre mim é algo tão extraordinário, a transformação pela qual eu passei é algo tão maravilhoso, que quando eu olho para trás e lembro a minha biografia, né? Aí no mundo da delegacia fala capivara, eu fico com vergonha. Não é possível que eu fui capaz de fazer aquilo. Mas o ser humano sem Deus é capaz de todas as coisas, né? Então nós podemos comparar o Jacó até esse momento, antes daquela primeira noite fora de casa, com o próprio, Zaqueu e qualquer outro personagem, inclusive da nossa própria história familiar, ou até a sua própria história. Quem era você, se você se transformou, foi transformado, convertido na fase adulta? Quem era você até antes do dia que Deus apareceu a você e o Espírito Santo tocou o seu coração, né? Bom, então Jacó, para resumir, Jacó era o significado, como uma pessoa, ele era o significado da sua vida. Enganador, aproveitador, e não se importava em pisar no seu próprio irmão, porque na verdade o objetivo tinha que ser alcançado, né? Eu quero ser o chefe da família, porque ser primogênito ali, receber a bênção do pai morreu o pai, você vai tomar conta de todos os negócios. Era assim que era a bênção sobre o primogênito, né? Ele vai mandar em tudo, né? Mandar e desmandar. Era isso que ele queria. E para conquistar isso, já que ele não tinha o direito dessa bênção, ele vai e engana o próprio pai e mancomunado com a própria mãe. Percebe a trama familiar? Então Jacó, até aquele momento, Dona Maria Conceição, a sua vida representava o significado do seu nome. Era uma pessoa enganadora, não tinha Deus, era religioso, mas não era convertido. Religioso, mas não convertido, né? A presbítera Jaque não está aqui, mas ela assistiu um dia, no mês passado, na faculdade, assistiu virtualmente, pela internet, o depoimento de uma presbítera da nossa igreja, e ela dizendo que antes de vir para a IPI do Brasil, para a Igreja Presbiteriana Independente, ela era da Igreja Batista, ela com toda a sua família, e o pai dela um dos líderes, né? Tinha ministério na igreja. E assim, ela falou que a principal motivação que teve para vir para a IPI do Brasil é que ela saiu de casa quando completou 18 anos, cansada de apanhar do pai, de ver a sua mãe apanhando semanalmente, domingo, o pai que batia nela, que era o mesmo marido que batia na mãe, domingo ia para a igreja fazer aquelas belas orações. Ela falou que o contexto, então, em que ela sai da igreja, é o contexto que ela faz 18 anos, sai de casa, né, para se livrar daquele contexto de hipocrisia, né, e mais tarde ela vai ouvir falar da Igreja Presbiteriana Independente, e para ela veio, e lá está até hoje, há mais de 40 anos. Então, é possível alguém ser um bom religioso e no seu coração um absoluto estranho diante de Deus? É claro que é. Como diz a minha mãe, tá assim, ó. Tá assim, né? Tá assim. Então, a religião professada por lábios e atitudes ali, onde você pode escolher o que fazer para impressionar pessoas, né? É uma das coisas que o ser humano faz, é uma das atitudes mais antigas do mundo, né? Que é representação. Tanto que a palavra lá no grego, né, é hipócrates. Então, o que é o hipócrates? Era a figura do ator que subia lá no teatro grego, né? E ia representar. Sabe aquele personagem de novela que às vezes faz aquele papel, né? Assim que você quer voltar a desganar a pessoa. A pessoa em si, ele está apenas representando um papel. Então a palavra seria ali hipócrates do grego. Para nós hoje, hipócrita é o quê? É o que dá recado, é o que fala duro, exorta, e na verdade nunca faz o que ele mesmo está tentando ensinar. Então Jacó, de alguma forma, representava esse modelo, Dona Isabel, esse modelo familiar, até aquele último dia, ou a primeira noite fora de casa. O que aconteceu? Verso 12. Primeiro teve um sonho. Eis posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu. Os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele, no sonho, né, estava o Senhor. E nesse sonho, ele ouve Deus falando com ele. Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, Deus de Isaque. A terra em que agora está deitado, eu te darei a ti e a tua descendência.
A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que estou contigo, te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei até cumprir eu aquilo que te hei referido. Despertado Jacó do seu sono, disse: na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não tinha percebido. Afinal de contas era um sonho, e quando ele acorda, recobra a sua consciência, começa a lembrar do sonho e chega a essa conclusão: o Senhor esteve aqui. E depois ele vai tirar a prova dos 9, verso 17. E temendo disse, agora já conscientemente, despertado do sono: quão temível é este lugar. Ou seja, é a casa de Deus, o Senhor de fato está aqui, à porta dos céus. Tendo se levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra, concluindo que Deus havia de fato falado com ele ali. Ele vai então fazer um culto. Eu gosto muito dessa expressão aqui, eu amo de paixão, tanto está aqui, está tudo riscado e tal. Outro dia falando com o Marcos sobre isso, depois dessa Bíblia aqui, que eu adquiri em 2008, eu já comprei 2 outras Bíblias novas e não consegui transferir o meu trabalho para ela, a minha meditação para ela, porque aqui eu já acho o texto até com o olho fechado, E esse é um dos textos mais riscados, porque gente fala muito comigo. Quem você é antes de Deus chegar na sua vida? E quem você é depois que Deus chegou? Jacó vive essa experiência. Tendo se levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia colocado por travesseiro, erigiu coluna em coluna sobre o topo, cujo topo colocou azeite, ou seja, um ritual religioso. E ao lugar, a cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel, ou seja, casa de Deus. Fez também Jacó um voto dizendo: se Deus for comigo, me guardar nesta jornada que empreendo, me der pão para comer, roupa para que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Pronto, aqui, Senhor, eu sei pouca coisa do Senhor, ainda que religioso, mas olha, eu tenho sonhos, eu tenho desejos, e cada detalhe da minha vida, Senhor, eu quero que tenha a mão do Senhor. Tá bom. E depois você vai estudar 20 anos de história de Jacó. O nome dele será transformado em Israel, povo de Deus. Por quê? Porque de fato, aí se faz todo sentido, Bina, dizer que o nome Jacó em aramaico significa enganador. Antes da conversão dele, faz todo sentido, ou não faria nenhum sentido mais, Magda, manter o nome de enganador para aquele Jacó que vai, a partir daquela primeira noite, andar com Deus até o final da sua vida, mesmo quando ele sistematicamente foi enganado pelo seu sogro. Percebe a diferença? Jacó, Milton, não mais utilizou para com o seu sogro quando ele foi enganado pelo menos 2 vezes. Ele não mais utilizou aquelas ferramentas, aquelas atitudes que ele tinha antes de ser convertido. Ele enganava, passava para trás, pisou em cima do seu próprio pai, não estava nem aí, enganou o pai, enganou o irmão. Por quê? Porque lhe era comum. Ele não tinha um padrão para comparar o que é certo, o que é errado. O padrão dele era o quê? A vontade do coração. Não tinha Deus. Era religioso, mas não tinha Deus. O Espírito Santo não tocava o seu coração. E a partir dali, você vai perceber alguns detalhes que nos chamam a atenção na vida de Jacó. Depois de trabalhar 7 anos por Raquel, ele é enganado pelo sogro, E aí, quando ele acorda de manhã, olha na tenda, não era Raquel, era Lia, a mais velha. O sogro literalmente passou a perna nele. Deus mais ou menos assim, eu fico pensando, viu, Leila? Deixa eu ver se esse cabra está transformado mesmo. Deixa eu tirar a prova dos nomes. Eu vou fazer com você o que você fazia com os outros. Eu posso entender assim o texto. Eu vou fazer ou eu vou deixar acontecer com você o que você fazia com os outros. Então, por exemplo, Labão vai de fato enganar o Jacó. Aproveitou que ele já havia bebido, durante um tempo na festa e era cultura judaica, o povo bebia mesmo, tinha vinho. E na festa de casamento, seu Oscar,
Ele deu uma exagerada no vinho, e aí não sabia discernir, ele entra na tenda, né? Aí entra a patroa, aí você fica imaginando, usando aquela vestimenta, né, um monte de linho que tem até hoje, né? Aí só olhando o rosto, assim, só os olhinhos, né? Ele, eu acho que é essa. Deitou com ela na tenda. Quando acorda, filho, não era a Raquel, era a Lia. Pode falar, mãe. A gente também não pode entender isso daí como uma consequência dos atos dele, porque também Deus provar, mas também ele pagar pelo que ele fez com o irmão, que Deus faça isso com a gente, mas o que você planta, você colhe. Então, quando ele plantou lá atrás, ele está colhendo o solo. É uma das perguntas mais feitas no seminário. Né? Você chegou lá no ponto. Será que de fato existe a lei, né, da retribuição? É uma das perguntas mais feitas no seminário. Né? Será que de fato existe lei de retribuição? E sabe aonde a gente entra em um grande dilema e é difícil de responder? É quando você encontra um personagem como Jó. Dizer para Jacó faz sentido. Porque Jacó tinha uma história ruim. Mas e quando você tem que dizer para Jó? Aí então, se serve para um, tinha que servir também para o outro. Né? Então por isso que na teologia explica assim, não, Deus age de acordo com o seu propósito e não há um padrão. O propósito, o padrão para o agir de Deus é o seu próprio propósito. Quando ele responde, por exemplo, lá em Êxodo 33, né? Deus, o Moisés falou, Deus tem misericórdia desse povo é idólatra, mas tenha paciência, tem misericórdia, né? Tem misericórdia desse povo. Ele fala, vou ter misericórdia de quem? Até a gente diria, né? É até um português meio mal educado, né? Eu vou ter misericórdia de quem eu quiser, rapaz. Quem é você para dizer de quem que eu tenho que ter misericórdia? Pode falar, meu. Então, o que eu entendo aí, Jacó, por um bom determinado tempo, ele foi somente um religioso. Ao contrário de Jó, Jó sempre foi um servo de Deus. Então eu vejo a diferença daí. Agora, eu chego a uma conclusão, eu tenho uma conclusão comigo. Ninguém vai embora dessa vida aqui sem pagar a conta. Ninguém. Então isso eu tenho comigo. Isso eu sempre tive comigo, desde que eu me entendo por isso por gente. E eu tenho visto que realmente não vai, não. A gente se encanta com essa frase, né? Mas às vezes tem que tomar cuidado com ela, porque a pergunta é, quando nós estávamos agindo no mundo lá fora, sem Deus, a gente pode ser espiritualmente responsabilizado por aquilo que a gente fazia sem discernir entre o certo e o errado. Porque, irmãos e irmãs, na tradição calvinista, diferente da arminiana, né? Na tradição calvinista, a gente reproduz uma doutrina e crê, eu especialmente creio sobre, não é porque eu sou obrigado, por ser ministro da IPI do Brasil, a dizer e ensinar isso. Eu creio nessa doutrina, né? Que há uma depravação total na queda humana, há uma depravação total, ou seja, nada no ser humano estava puro depois da queda. Nada. Porque há uma corrente que diz, não, mas o ser humano preservou o seu espírito. Então, se ele fosse treinado religiosamente, ele poderia fazer as coisas certas, né? Eu não creio nisso. Para mim, o ser humano, Paulo vai dizer em Romanos que nós estamos destituídos da glória de Deus. Nada em nós era bom. Então, Deus vai nos julgar sem antes nos habilitar para saber fazer a diferença entre certo e errado. Teologicamente, eu acredito que não. Deus tem misericórdia. Se não tivesse misericórdia, João, no Evangelho, Claudinei diz isso, né? Eu vos amei primeiro. E na condição em que vocês estavam. Pecadores, caídos, destituídos. Né? Agora, se você for pensar civilmente, sim. Socialmente, sim. Biologicamente, sim. Por exemplo, que é um exemplo claro de ter que lidar, Magda e Milton, que falaram sobre o tema, ter que lidar com consequências de coisas que nós fizemos antes da conversão. Quer um exemplo? Né? Abraão vai ter que conviver com Ismael até o final da sua vida. Não só Abraão, mas todos nós. Até hoje, na faixa de Gaza, palestinos, entendeu? E israelitas, ou judeus. Milenarmente o povo brigando.
Aí você pergunta, e se Abraão e Sara tivessem crido, já sabiam fazer diferença. E no entanto, mesmo, então Deus perdoa? Claro que perdoou, até porque se arrependeram, entendeu? Mas a consequência vai ter que administrar. Então, nesse sentido, aí sim, casos de crimes cometidos antes da conversão, a pessoa se converte na cadeia, ou mesmo depois que sai da cadeia, né? As consequências dos crimes feitos, ou do crime feito antes da conversão, você vai ter que lidar com elas depois da conversão. Aliás, Paulo vai dizer isso, né? Dos apóstolos, dona Basti, eu sou o menor, porque eu consenti na morte de Estevão. E olha que ele nem era convertido, ele era salvo, percebe? Então é uma consequência que você está lidando mesmo depois da conversão. Então, nesse sentido, né, eu penso que encontrar Labão na vida de Jacó, né, de alguma forma foi Deus dizendo, olha, você vai por um tempo passar por aquilo que você permitiu, né? Você vai pagar o boleto, né? O boleto vai chegar para você. Vamos distribuir aqui alguns textos, que o tempo está passando, e eu gostaria de compartilhar com vocês, né, esse tema, né, da transformação, né, porque na vida de Jacó fica claro, a gente poderia dizer, né, exatamente nos primeiros 7 anos, nos segundos 7 anos que ele casa, né, com Lia, casa com Raquel, depois os cunhados que vão achar que ele passou a perna, o próprio sogro vai o tempo todo tentar mudar o salário, assim, uma vida difícil. E, por exemplo, naquela noite, 20 anos depois, Bina, naquela noite, na madrugada, quando Jacó pega as suas esposas, os seus 12 filhos, né, tudo aquilo que pertencia a ele, o seu gado, de madrugada ele sai de mansinho, quietinho, para não acordar ninguém e dá o pé. Aí, quando amanhece o dia que o sogro se dá conta que o genro tinha ido embora com as filhas e com toda aquela riqueza que ele havia em 20 anos de trabalho, viu, gente? 20 anos de trabalho. Se dá conta que tinha ido embora, levanta, pega uma comitiva ali com os filhos dele, tudo mais, os cunhados do Jacó, e no encalço, né? Aí chega lá na frente, dá aquele B.O., né? Vai lá, você está saindo de madrugada assim, né? Aí fala, não estou vindo aqui porque você roubou os meus deuses. Vocês conhecem o texto? Você roubou os meus deuses. Ele não tinha nada para dizer de Jacó, ele pega e fala, roubou os meus deuses. Gente, a fala dele é muito forte, de Jacó. Eu tenho tanta certeza de que eu não peguei nada seu, e nem eu e nem ninguém da minha família, que se porventura você encontrar esses, até porque eu nem creio nesses deuses, né? Se você encontrar esses seus santinhos aí aqui comigo, com quem estiver, a sentença é uma só, tem que morrer. Porque, ou seja, entre nós não tem ninguém mais que adora esse tipo. E eu acho que por uma questão afetiva, porque só pode ser a questão afetiva, né? Ela nasceu ali, né? Estava debaixo do arreio da Raquel. Né? Pensa numa decepção que o Jacó ficou, né? Mas estava lá, mas não foi Jacó. Então você percebe, irmãos, uma coisa maravilhosa, desde aquela fatídica noite onde o Senhor apareceu a Jacó, e ele tem claramente um encontro com Deus, a vida dele foi transformada. Então como é que a gente tira a prova dos 9, Edna, de que alguém de fato se converteu? Né? Jesus falou, por aquilo que você faz, por aquilo que você pensa, por aquilo que você fala, ou seja, nós somos o resultado do nosso encontro com Deus. E isso vai até o final, viu? É até o final, até o último dia. Porque alguns conseguem bem, religiosamente falando, né? Mas lá na frente é um castelo de carne. Em algum momento, Mateus 7 fala, nada, absolutamente nada ficará oculto diante de Deus. Né? Nada. Mais cedo ou mais tarde, um bom religioso que escondeu de tudo, de todos, mais cedo ou mais tarde, o castelo de cartas se desmonta. Por quê? Porque chega o tempo. Ele foi enganado pelo sogro também. Várias vezes. E aí o Roberto não está aqui, mas ontem de alguma forma a gente falou sobre o Roberto depois do culto, né? Falou, pastor, mas aí na família assim, quando aquele, né, o caso é difícil, você é crente, mas tem alguém que não é, e aproveita o fato de você ser crente e fica ali, né? E aí esmaga, até quando você tem que aguentar, né? Eu falei para ele, até sempre. Mas como sempre? Até sempre. Paulo falou que nós temos que ser o suporte
para aqueles que não estão preparados. Suporte aqui, cadê? Ali não tem, né? Aqui, aquele preto lá segurando a caixa de som, aquilo é suporte. Se você tirar o suporte, a caixa de som, ó. Então, suporte é o que segura, é o que dá sustentação. Mas tem gente folgada. Eu falei, pois é, mas Jesus não colocou essa condição, que quando for folgado você pode deixar de ser suporte. Não. É difícil? É. Por isso que Pedro vai dizer, lá em 1 Pedro, né, no capítulo 4, que é com dificuldade, viu, Marlene? É com dificuldade que o justo entrará no reino dos céus. Você acha que é fácil ser crente? Mas quando alguém está claramente passando você para trás, a pergunta é, você vai usar do mesmo jeito? Eu falei, não. Pedro, na mesma carta, ele fala, Jesus ultrajado, cuspido, esbofeteado, ele fez o quê? Né? Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que estão fazendo. E olha que coisa curiosa, Magda, quando você vê, quando a gente compara Jesus lidando com não crente e Jesus lidando com supostamente crente, veja a dureza que Jesus agia com os fariseus, porque eles eram religiosos, eles deviam saber o que era certo. E já o ladrão da cruz, né? Ou o próprio Estevão, apedrejado, fala, Senhor, perdoa-lhes. Eles não sabem o que estão fazendo, eles não são crentes, não são convertidos, percebe? Então, de fato, nós temos sobre nós esta missão de suportar os débeis da fé, os não convertidos, que se aproveitam, Claudinei, do fato de a gente ser convertido e vem tirar uma casquinha. E nós estamos autorizados a agir do mesmo jeito? Não. Quando enganado, professora Adilson, ou pastor Adilson, né? O senhor é besta, eu já ouvi isso. Isso é bobagem. As pessoas estão se aproveitando. Eu tive até um presbítero que gostava de contar um caos, né? Uma piadinha. Diz que um dia estava lá um crente na mercearia, e aí chegou, o cara pegou um dinheiro emprestado com ele, né? E falou que tal dia ia pagar. Aí passou o tempo e não pagava, quase toda semana se encontrava ali na mercearia. Aí um dia o cara chegou e se aproveitando do crente, e mesmo devendo, já ia atrasado há tantos meses, né, chegou e pediu o dinheiro de novo, né? Aí disse que o crente tirou assim, né, do bolso, vai tirar a carteira para me dar mais dinheiro, né? Ele tirou um rabo de tatu, o pessoal fala que antigamente usava para bater, né? Aí deu um rabo, pegou o rabo de tatu e deu uma nas costas dele, né? E o cara deu aquele grito, mas você não é crente? Aí ele responde, eu sou crente, mas o rabo de tatu não é não. Então aquela coisa que às vezes a gente assim, quer cair da graça para, não, deixa eu ir lá fora, deixar Deus aqui lá fora para a gente. Não. A questão é, quando enganado, você pode enganar? A resposta que você vai encontrar na Escritura é não. Quando feito de bobo, você vai usar do mesmo argumento? Não. Nós temos que ser luz até o final. É fácil? Você sabe que não é, né? Bom, Gênesis 8, verso 20, já estamos terminando, gente. Nós não vamos conseguir terminar esse tema hoje, podemos voltar domingo que vem, sem problema. Gênesis 8, quem encontrar, por favor, pode ler o verso 20. Gênesis 8, verso 20. Levantou Noé um altar ao Senhor e, tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocausto sobre o altar. Então, numa dúvida, o Senhor aparece a Noé, aparece a ele, dá um propósito. Noé vai reagir àquele propósito, àquele aparecimento, oferecendo um culto a Deus. 12:7, Gênesis 12:7, pode ler. Gênesis 12:7. Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse, darei a tua descendência esta terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe apareceu. 41:38, Gênesis também. Vai observando a expressão apareceu, viu? Ou seja, Deus vem, Deus chega e você percebe. Ou seja, quando foi o seu encontro, você percebe. Percebendo a chegada do Senhor, qual é a reação? 41:38. Disse Faraó aos seus oficiais, acharíamos porventura homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Então, ali aparece a expressão com letra maiúscula, né?
Ou seja, uma obra tão grande. Há alguém que possa ter essa condição? Alguém vai dizer para o faraó: tem. Ou seja, a atitude de Dona Isabel, de José, preso há 2 anos, injustamente, uma trama familiar. Eu fico pensando, gente, imagina se fosse qualquer um de nós. Você preso 2 anos injustamente, duplamente injusto, né? Primeiro, ele não devia estar na casa de Potifar. Ele foi vendido pelos próprios irmãos por inveja. Não devia estar na casa de Potifar. Aí chega na casa de Potifar e vai trabalhar como escravo. Faz um bom serviço. O cara é crente mesmo. O cara era crente, entendeu? Aí chega a mulher do Potifar e se engraça com um meninote novo, né? E se engraça com ele. A resposta dele para ela é algo extraordinário quando ela dá em cima dele. Faria eu, porventura, isso contra o meu Senhor, letra maiúscula, e o meu patrão? Percebe? Longe de tudo, de todos. O patrão não estava em casa, só ele com a patroa. Percebe? Então, que eu costumo dizer, os presbiterianos, seu João, não exercem função de polícia sobre os seus membros da igreja. Porque nós não podemos fazer um papel que quem deve fazer, biblicamente falando, é o Espírito Santo, porque ele está colado em você, ele habita o seu coração, e onde quer que você estiver, ele estará junto. Então, quando José responde à mulher de Potifar, ele responde por quê? Porque Deus está no coração dele, ele tem um compromisso com Deus. Faria eu, porventura, isso contra o meu Senhor, o meu Deus, e contra o meu patrão? Não. Ela vai e mente, pela 2ª vez ele vai ser injustiçado. Vai preso, fica 2 anos preso. Aí, diante daquela situação, pergunta para o faraó: alguém entre nós que é capaz de fazer essa gestão? Alguém que tem o Espírito de Deus? Alguém fala: tem. Ele está preso e esse é José. Portanto, o testemunho dele era conhecido. Êxodo 3:10. Faltam 4 minutos, irmãos. Estou ligado no tempo, tá? Êxodo 3, verso 10. Quem encontrou, leia. Vem agora eu e te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Pronto. Depois você vai ver toda a atitude de Moisés. Depois do encontro do capítulo 2, o encontro que teve. Aliás, o capítulo 3 ainda, mas no começo, o encontro que ele teve com Deus. Apareceu o Senhor a Moisés. Agora, o próximo texto, vou fazer um pequeno recorte, tá? Deus, Leila, apareceu a Saul de modo extraordinário. Tocou no coração daquele homem, ungiu, abençoou, mas Saul, Lília, escolheu se tornar um religioso profissional. Percebe a diferença entre conversão e religião? Vamos ler? 1 Samuel, capítulo 10, quem encontrou, pode ler o versículo 6. 1 Samuel, capítulo 10, lê só o versículo 6 para dizer como é que Deus chegou na vida de Saul, tá? O primeiro rei da história de Israel. O Espírito do Senhor se apossara de ti e profetizarás. Com eles e tu serás mudado em nome. Esse era o propósito dele. O Espírito do Senhor se apossa de Saul e fala: ó, você será transformado. Ah, o tema da nossa reflexão: transformado em um outro homem. Mas pensa num coração duro. Aí no capítulo 13 em diante, vai começar a descrever, entendeu? As atitudes de Saul. Então, Dona Isabel, as atitudes de Saul, depois do aparecimento do Senhor na vida dele, vão mostrar que ele não era um homem convertido. Ele era um homem religioso. Tanto que no final, ele está tão cego pelo poder e querendo de fato fazer as vontades, sempre, como sempre foi, as vontades dele, Deus não fala com ele. O que ele fez? Valendo um chocolate que eu pago depois, que não trouxe hoje. O que ele fez? Quando Deus não falava mais com ele? Foi buscar uma feiticeira. Né? E como ele termina a vida dele? Como ele termina? Pega uma espada e coloca aqui. Né? Percebe? Né? Então a gente vai vendo. Uma vida religiosa não se faz por aquilo que a gente o tempo todo fica fazendo e falando, né? Mas uma vida transformada
é o que nós falamos, pensamos e fazendo, que vão nos acompanhar até o final, até o dia que Deus nos chamar, né? Por isso que Apocalipse fala, né? Aquele que perseverar até o fim. E a ideia de perseverar até o fim não é por conta de mérito seu, mas é por conta de fato da transformação que aconteceu em você. Você pode durar, você pode viver 200 anos. Eu entro na fila, eu quero essa bênção, né? Você pode viver 200 anos, mas até o dia final, quando Deus te chamar, até aquele último dia, você estará fiel e perseverando no caminho. Sabe por quê? Porque, como diz a palavra de Deus, o Deus que começou boa obra em você, Ele há de completá-la até o final. Bom, então terminando, Atos 9:15, a mesma coisa, precisa de ler, né? A mesma coisa, quando acontece a aparição do Senhor a Saulo. Lucas 19, o texto que nós vemos de Zaqueu, a mesma coisa, né? E por aí vai. Ou seja, todos os personagens bíblicos que a Bíblia descreve, de fato, que tiveram um encontro genuíno, dona Vilma, com Deus, toda a sua vida, após esse encontro com Deus, significou o quê? Um testemunho de glória e louvor ao Senhor. E assim se dá com a nossa vida, né? Assim se dá com a nossa vida. Quando de fato Deus intervém na nossa história e nos transforma num novo homem, numa nova mulher, num novo marido, numa nova esposa, num novo filho, numa nova filha, num novo empregado, num novo patrão, percebe? A forma que a gente lidava com as pessoas que trabalhavam para a gente antes da nossa conversão, se era uma forma pecaminosa, depois da nossa conversão a gente não usa das mesmas práticas. Por quê? Porque nós agora enxergamos o mundo com o olhar de Cristo, né? Não mais com injustiça, mas com generosidade, com amor, com perdão. Por quê? Porque essas são as virtudes de Cristo que devem abundar em nós. Amém? Amém. Vamos orar, terminando esse nosso tempo de reflexão na palavra. Agradecemos àqueles que nos acompanharam de casa e a vocês que estão aqui nos honrando com a presença física de vocês. Nesta oração final, vou pedir ao presbítero Helvig nos dirija, aqui o Helvig, Pai, nos dirija ao Senhor. Mas Celestial, nós continuamos na sua presença, Deus. Damos graças, Senhor Deus, pela lição desta manhã. Possamos, Senhor Deus, tirar proveito dela para os nossos dias, em todos os lugares em que nós andamos. E sejamos, Senhor Deus, testemunhas, Senhor Deus, do teu nome em todos os momentos da nossa vida. Amém. E sejamos luz por onde quer que nós andamos. Que haja paz, Senhor Deus, sendo vista nos nossos corações, nas nossas vidas, e que tenhamos uma vida digna, Senhor Deus, e ser única por aqueles que não a conhecem. Essa lição nos pede a tua paz, a tua alegria, e que possamos, Senhor Deus, estar contigo sempre. Guarda-nos com todo mal, todo pecado. Santifica-nos sempre, em nome de Jesus. Amém. Só para tem a ver com o contexto que nós estamos refletindo, nós terminamos de refletir, mas carinhosamente eu lembrei de um episódio que o presbítero Helvig me contou. Certa feita, ele trabalhava com comércio ambulante, numa caminhonete, e ele parou numa casa para vender o produto lá para uma senhora, e ele estava num dia, ele falou assim, aquele dia que você está, né, seu Helvig? Estava mal, destruído. E aí ele foi atender aquela senhora, enquanto estava atendendo aquela senhora, a mulher virou para ele e falou assim para ele, o senhor é crente, né? Aí ele, quando contou para mim, falou assim, gente, como pode, né? Eu, no meu pior dia, mal, e mesmo assim, aquela irmã, aquela pessoa, viu, por alguma razão, viu Deus em mim, né? E aquilo, de fato, foi mais importante para ele do que, com certeza, para aquela pessoa. Então, para a gente ver, né, o quanto, e aí eu lembro do Salmo 69, né? O quanto Deus, né, é generoso conosco, mesmo no momento que a gente acha que a gente é um dos piores das pessoas, está num momento tão difícil, e Deus usa até mesmo um estranho para dizer, olha, você é meu, eu não esqueci de você não, viu? Mas esse tempo que você está passando, você precisa passar para fortalecer na sua fé, né? Então Deus é bom, né, gente? Deus é bom. Amém.